Olá, bem-vindo a mais um Estudo Central. Que bom ter você aqui nos acompanhando para mais um estudo, essa lição sobre os Salmos tão importante. E hoje nós vamos estar aqui estudando a lição número 9. Mas antes de começar aqui o nosso estudo, é hora de você pegar esse link, compartilhar com seus amigos, mandar no grupo da igreja, dos familiares, para estarem acompanhando aí de pertinho o que nós temos na lição número 9 essa semana. E também você pode deixar o seu comentário, de onde você está assistindo, o seu nome, para a gente poder colocar aqui também sempre, mandar o nosso abraço, que essa é a nossa forma que temos de conversar, né? Mesmo aqui à distância. E aí eu quero mandar um abraço especial para algumas pessoas. Quero mandar um abraço aqui para o Moacir Barbosa, para Valéria Alonso da Cunha, para o Oliver Oliveira, lá do Paraná, Ponta Grossa. Que bom que você está nos acompanhando também. Ao Sóstenes Paulo de Afonso Cláudio Espírito Santo e também para Edilanar Santos de Goiânia. Um abraço a todos, que bom que você está acompanhando mais um Estudo Central. E você que já acompanha de outras vezes sabe que aqui não sou só eu que falo. Temos alguns convidados especiais para estar estudando conosco a lição. E eu quero apresentar aqui então o nosso convidado, Pastor Aguinaldo. Que bom tê-lo aqui. Pastor Aguinaldo é o presidente da Associação Paulista Sudoeste e é uma alegria tê-lo conosco nesse estudo, pastor. Alegria toda nossa, Laila, e vai ser um privilégio recapitularmos juntos essa lição tão especial. Muito bem. E temos também conosco o nosso pastor Cleiton. Pastor, que bom tê-lo aqui conosco para esse estudo. É o pastor auxiliar aqui da Central de Sorocaba. É uma alegria também tê-lo. Para mim também é uma alegria poder estar aqui, podemos estudar juntos aqui esse tema que é tão importante para cada um de nós, né? Fico feliz com a oportunidade de poder estar aqui também nesse momento, junto com grandes homens aqui, né? Com o pastor Aguinaldo e também junto contigo lá para estudarmos a palavra de Deus. Amém. E pastor, para começarmos, você pode fazer uma oração para nós? Claro, vamos orar? Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio e pela oportunidade de sermos alcançados pela Tua graça maravilhosa que se estende através de nós para outras pessoas também, Pai. Obrigado porque neste momento estamos aqui ao abrirmos a Tua palavra através do estudo da lição e queremos ouvir a Tua voz falando conosco também. Que possamos ser instruídos nesse momento pelo poder do Teu Santo Espírito e que possamos conhecer mais a respeito desse Jesus que é tão extensamente apresentado nas Tuas Sagradas Escrituras. Permanece conosco, são bênçãos que nós lhe rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós, como disse, estaremos estudando a lição número 9 e ela tem como título Bendito o que vem em nome do Senhor. E o verso para memorizar, você pode acompanhar na sua lição ou também acompanhar na Bíblia. Está em Salmos 118, 22 e 23. E diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. A lição dessa semana, ela vem trazendo aí alguns pontos, né, alguns salmos que testificam da pessoa e do ministério de Cristo. E também nós vimos em outras lições, né, o quão alguns pontos relevantes que os salmos trazem, né, apontando sim a Cristo. E essa lição também vai trazer outros pontos, falando também aqui sobre a questão da obediência do nosso Criador, em várias outras questões, como o bom pastor. E a lição de domingo, ela já começa trazendo esse ponto, né, como título Divino Pastor Abnegado. E aí a gente já começa com um salmo que é muito conhecido, né? Muita gente tem esse Salmo 23 ali aberto na sua casa, né? E esse Salmo 23, ele traz esse relacionamento entre o Senhor e seu povo. E como que isso é relatado nesses salmos? Também traz outros salmos aqui, né, na descrição da lição. O que nós podemos pegar aqui desse início de lição de domingo? É interessante essa analogia do pastor e a ovelha, porque talvez a ovelha seja um dos animais mais dependentes. E quando a gente olha no contexto da geografia em que o texto é apresentado, a gente olha a região de Canaã, região muito desértica, e a ovelha, ela tinha total dependência do cuidado do pastor para a sua sobrevivência, para a sua alimentação. E quando Cristo é apresentado como pastor, né, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
mostra esse cuidado de Deus por cada um de nós. Ele conhece a voz das suas ovelhas, ele conhece o nome de cada uma, ele conhece a história de cada uma, e nós somos essas ovelhas. Então, quem sabe você que está aí acompanhando, Cristo te conhece, ele é o seu pastor, ele sabe das suas lutas, ele sabe das suas dificuldades, e se você confiar nele, torná-lo de fato o seu pastor, nada te faltará. Ele vai te fazer andar sobre pastos verdejantes. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso pastor. Sabe uma coisa que é interessante também, pastor? É que não só o fato da dependência de Deus por ser o nosso pastor, mas também destaca nesse texto que ele é o nosso proprietário, em duas características principais. Primeiro, pela aliança, pela criação, né? Porque ele nos criou, nós somos criaturas desse supremo pastor, nosso sumo sacerdote também, que nós vamos estudar, mas também pela aliança que ele firmou conosco. No Evangelho de São João, no capítulo 10, o próprio Jesus ele se apresenta como sendo o bom pastor, né? E as ovelhas reconhecem a sua voz. Interessante, quando nós olhamos esse contexto, eu fico me perguntando, como conhecer a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Como entender quais são os planos de Deus para nós? É interessante que hoje, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vemos qual é o plano de Deus para o seu rebanho, para que o seu rebanho viva bem, para que nos conduza a pastos verdejantes. E mesmo que durante a caminhada nós enfrentemos aí o vale da sombra da morte, nós podemos ter segurança porque o pastor está ao nosso lado. Ele está com a gente, exatamente. O pastor dá a vida pelas ovelhas, né? E foi o que Cristo fez. Ele deu a vida por cada um de nós, para que hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Exato. E até é legal aqui na lição que ela traz, né? Que é um ponto onde os pastores, para ele, se acontecesse de misturar ali os rebanhos, o pastor, com a sua voz, né? Chamava suas ovelhas e as ovelhas ouviam a sua voz e o pastor conseguia ali recuperar as suas ovelhas em meio se estivesse em outros rebanhos, né? E aqui na lição ela fala, né, justamente sobre isso. Às vezes as aflições do rebanho são entendidas como um sinal do descontentamento e do abandono divino. No entanto, o bom pastor não abandona suas ovelhas perdidas, mas procura salvá-las. É um ponto muito interessante que a gente viu na lição de segunda-feira. E aí, dando sequência aqui ao nosso estudo, chegamos à lição com o título O Messias Sofredor. Essa lição, então, ela começa ali também com o Salmo 22, para nós lermos. Se você tem a lição, estude essa lição de segunda-feira, o Salmo 22, um salmo muito importante, e pode acompanhar também com a gente na Bíblia, Salmo 22, 1. E vamos ler aqui esse pedacinho do Salmo 22, o versículo 1. E ele fala assim: meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? E aí aqui a gente vê depois, no decorrer, né, do Salmo, uma descrição, né? Esse Salmo, ele está historicamente ligado só a Davi ou está ligado em outra questão também? Bom, o livro de Salmos é um livro rico. E a despeito de que todos os salmos possuem oração e louvor, e nós podemos categorizar, se é assim que eu posso dizer, alguns salmos. Então nós temos salmos de louvor, nós temos salmos até imprecatórios, e nós temos salmos messiânicos. E este é um dos salmos messiânicos. A despeito de no primeiro momento haver uma referência a Davi, também é um tipo ou um salmo que aponta para o Messias. E a gente vê o que o Salmo 22 traz aqui, um cumprimento perfeito quando Jesus Cristo vem. Então, de fato, esse é um salmo messiânico e o alvo central do salmo é Jesus Cristo, o Messias que estava por vir. Nós vemos aqui, por exemplo, que dos versos 7 ao 10, ele assume um forte tom messiânico ali, né? Ele vem apresentando justamente essa característica. E uma das associações diretas a Jesus aqui é falando sobre a sua entronização, sobre a sua entrada, né, no céu, reconhecendo a sua vitória já, né, a despeito de tudo que ele enfrentou aqui nessa terra. Uma das características interessantes disso é que nos traz esperança, né? Porque quando a entrada de Jesus é dita ali, né? Ó portas, levantai as cabeças para que entrai o Rei da Glória, né? E quem é o Rei da Glória?
Interessante que esse texto me traz expectativa na bendita esperança, porque se Cristo venceu e Ele é o Rei da glória, eu tenho alguém agora que está por mim, né? Aquele pastor, ele se tornou agora o rei, e o rei que está disposto a lutar por mim e a vencer em meu nome agora também, para que eu também se torne um vencedor no nome dele. Exatamente. E aí nesse salmo também, como que o Messias ele foi tratado, né? Como ele foi tratado por aqueles, né? Quando ele veio. Incrível, né? Ele veio para salvar, para nos dar uma oportunidade, esperança, vida, mas ele foi zombado, foi abandonado, foi rejeitado, foi tratado como um verme, como o Salmo traz. Exato. E as pessoas pelas quais ele estava doando a própria vida são as que zombaram, abandonaram, rejeitaram, trataram de fato como um verme. Eu queria fazer uma correção, eu estava fazendo um comentário do Salmo 24, né? Mas realmente o Salmo 22 ele apresenta justamente algumas características do Messias como sofredor. Só voltando aqui no ponto, que eu estava aqui na lição de quarta aqui, mas eu queria voltar aqui na lição de segunda, falando a respeito do Salmo 22. Ele retrata algumas características que Jesus apresenta no Getsemane, por exemplo, no verso 1, nós temos no verso 8, nós temos ali no verso 18 em diante ali também, nós temos algumas características que são diretamente alusões diretas às cenas que os evangelistas fizeram questão de colocar, aludindo aos Salmos, mostrando realmente essas características do Salmo 22, apontando diretamente para o Messias, que veio passar por esse momento de crise, por esse momento de sofrimento, em função de nós. Né? Até paradoxalmente falando aqui, em paralelo com a lição de domingo, o pastor ele se tornou um cordeiro, se tornou um de nós para morrer em nosso lugar. Né? Então é bem interessante, mostra aqui o peso desta carga que está declarada aqui no Salmo 22, era para ser nossa, mas Jesus ele assumiu esse papel e ele sofreu e padeceu por nós, para que ele pudesse se tornar o rei. Pastor Cleiton, aqui tem uma mensagem muito rica e muito bonita. Sim. Ele é o nosso pastor, nós já vimos isso. Mas ele se fez um de nós. Ele se tornou ovelha e morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E isso afeta tudo em quem nós somos. Primeiro, eu passo a entender que Jesus me entende, porque ele viveu como eu. Sim. Foi tentado em tudo como eu, mas ele venceu. E agora ele me oferece os méritos dele. Isso mexe comigo, me leva a mudar de vida. E você que nos ouve, não mexe com você também? Saber que Jesus assumiu o seu lugar, pagou o preço por todos os teus erros para que você possa ter uma nova vida ao lado dele. Ele é o seu pastor, mas ele é uma ovelha também que te substituiu nas consequências do pecado, que é a morte. Amém. Exato. E avançando aqui na nossa lição, nós vimos agora sobre esse Salmo Davídico, e agora a lição também traz uma aliança, né? No Salmo aqui 89, que a lição traz, né, de 89 a 27 a 32, e alguns outros salmos, 132 também, o que está incluído aí nessa aliança? O que nós podemos entender aqui sobre essa aliança? Bom, lembrando que o contexto aqui principal é Davi, mas a aliança mostra que o trono de Davi, ou a linhagem de Davi, perduraria. E mais uma vez nós vemos a conotação messiânica dos Salmos, porque esse que perduraria e que viria da linhagem do trono é o Messias, é Jesus. Então está sendo prometido ao povo de Israel e, por consequência, a todos nós, de que o descendente de Davi viria, o Messias assumiria o trono e estabeleceria o seu reino espiritual. E nós estamos assegurados com isso. Uma das coisas interessantes aqui nesse texto é que fala que, por exemplo, no Salmo 38, no verso 1, no 74, verso 1, também fala a respeito da ira de Deus. A ira de Deus como consequência de erros, de uma decisão deliberada nossa, a despeito daquilo que Deus tem feito por nós até aqui, né? E interessante que essa ira de Deus ela é a expressão do seu juízo também. Só que o que acontece? Mesmo nós, quando pecamos, quando nós vemos as consequências desse erro aqui nessa terra e pagamos o preço das nossas decisões, a Bíblia me apresenta aqui que o próprio povo, por exemplo, no Salmo 89 mesmo, ele fala até quando? Até quando nós vamos pagar por isso, né? Nós vamos colher as consequências do fruto dos nossos erros, né? Das nossas decisões. E a Bíblia me diz que esse até quando eles estavam apelando ao caráter ali
o caráter passageiro da ira divina e a esperança, né? Essa esperança de uma vitória e de uma libertação, a graça de Deus que se estenderia. E onde isso acontece? É sempre apontando para Cristo, né? É incrível, né? Deus fez aliança com o seu povo, conosco hoje. Ele cumpre a parte dele, mas o ser humano sempre desobedece ao nem ver a ira de Deus, mas o seu amor e a sua misericórdia é tão grande que a ira dele é passageira. Ele nos chama de volta para a aliança e está disposto a nos perdoar e seguir adiante, porque ele é fiel na aliança. Exato. E até aqui a lição também faz uma pergunta para a gente, né? O que parece ter colocado essa aliança em perigo? Essa aliança foi colocada em perigo? O que aconteceu nesse momento que pode ter parecido que, ixi, será que vai mesmo ser cumprida essa aliança? É a desobediência, né? A desobediência do povo e hoje é a nossa desobediência. Nós somos falhos, nós somos pecadores. E na lição aí tem um parágrafo 5 que eu achei muito bonito. Ó. Embora o componente humano da aliança tenha falhado, o povo poderia descansar na promessa dos propósitos divinos imutáveis por meio do Messias, que encarna a justiça e a salvação de Israel e do mundo. No fim, Deus prevalecerá e seu reino será estabelecido, mas apenas por causa de Jesus, não por méritos do povo. Então, a despeito da falha, porque a aliança envolve duas partes. Uma manteve firme, a outra falhou, que somos nós. Mas ainda assim, Deus é fiel ao compromisso. Ele assumiu o nosso lugar na pessoa de Jesus Cristo para que tenhamos a oportunidade de voltarmos a essa aliança e termos as bênçãos, as alegrias e, acima de tudo, a salvação oferecida na aliança. Amém. Interessante que essa aliança, como o pastor Aguinaldo bem explanou a respeito desse tema, essa aliança ela depende de um fator humano, de uma decisão, né? Porém, o povo falhou. Deus tinha feito uma aliança com o povo de Israel no Antigo Testamento para que eles se tornassem uma testemunha de quem era o Deus verdadeiro ali para as demais nações. Infelizmente, a gente viu no decorrer da história, e só sobre o tema da aliança nós poderíamos estudar aqui durante dias, né? Mas o interessante é que Deus, ele centraliza a sua aliança no papel humano. Por isso que Jesus precisou ter se tornado humano, se tornado carne e habitado entre nós. Porque ele sabia, o Deus na sua infinita soberania, ele sabia que o ser humano ele não conseguiria cumprir a sua aliança na sua totalidade, né? Então não há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, a saber aquele pelo qual foi firmada a aliança, que é o próprio Jesus Cristo, né? Então nós precisamos voltar sempre para ele, porque nele converge todas as coisas. Exato. Indo aqui, avançando a nossa lição, por um tempo, para conseguirmos passar pelo menos aqui nos principais pontos da nossa lição, vemos aqui o título Rei Eterno de Poder Inigualável. O que os Salmos nos ensinam sobre Cristo como Rei? O que os Salmos aqui nós podemos pegar, né, como Cristo como Rei? Quando a gente olha os salmos que estão aí como sugestão para leitura e resposta a essa pergunta, a gente vê que Deus o colocou o seu filho à sua direita e que vai entregar a ele os seus inimigos. Vemos que Cristo julga todas as nações e que o reino dele é reino eterno. Vale lembrar que quando a gente pensa assim num rei, principalmente no contexto daquela época, dos conflitos, das guerras, das nações se opondo, a gente pensa nisso, né? Um campo de batalha. Agora, o nosso rei, ele não perde. Ele é vitorioso. E todos os inimigos do povo de Deus serão entregues em suas mãos. E o nosso rei vai nos levar em segurança e nos assegurar a vitória. Então, Laila, como nós estamos estudando a respeito desse tema aqui também, uma das coisas interessantes é um comentário de Jacques Ducan em um dos livros chamado No Caminho de Emaús, que foi inclusive um dos textos que nós lemos lá na introdução, né? A introdução da lição ela vem falando de Jesus citando o livro de Salmos, no livro de Lucas, capítulo 24, no verso 44, a respeito da sua messianidade, né? Da sua divindade ali também. E um dos textos que ele diz o seguinte, ele diz assim, se aquele que se assenta, citando o texto aqui de Salmo 110, né? A destra é o Senhor, então o Senhor é o Messias, né? Por que esse texto ele é tão importante? Porque muitos de nós nos questionamos, tem muitas pessoas hoje em dia que têm se questionado, será que Jesus é verdadeiramente Deus? Será que Jesus é um profeta? Quem é Jesus?
E a Bíblia me faz questão de apresentar essa característica singular. Jesus é Deus, Jesus é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. É aquele que deve governar a minha e a sua vida. Será que nós estamos deixando Jesus ser o Senhor no nosso coração? Esse é um ponto importante também a refletirmos. Amém. E é interessante que nessa conotação que você colocou, pastor, o Salmo apresenta Cristo também, ali o Messias, o Rei, com a sua vara. E a vara é símbolo do juízo divino. Ela mostra que não é qualquer rei. Ele é ali aquele que exerce o juízo divino, que encerra o governo do mal e retrata então o governo inigualável de Cristo Jesus. Ele não é qualquer rei. Exato. Ele é o poderoso rei. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Amém por isso. Pegando aqui chegando no finalzinho aqui da nossa lição, né? A quinta-feira ela traz o assunto sobre sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui tem o Salmo 110, de 4 a 7. A lição até coloca aqui para nós estarmos lendo esse salmo. Eu vou ler rapidinho aqui para a gente, para poder entender aqui. Então, fala assim, Salmo 110, 4 a 7. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá do seu ribeiro e então erguerá a cabeça. Lendo esse salmo, que aspectos, né, o sacerdote de Cristo é único, né? E que grande esperança nós podemos encontrar nesse sacerdote. Bom, primeiro nós temos que ver que Cristo, ele é rei e sacerdote. O sacerdócio dele é perfeito e é eterno, é superior. Vem da ordem de Melquisedeque, que é o único que se conhece, que era o rei de Salém, passado, de Jerusalém, e também era o sacerdote. Abraão devolveu seu dízimo a Melquisedeque. Então, Cristo é nessa ordem, porque ele é o único que exerce, não era comum no tempo de Israel, havia a figura do rei, e nas nações vizinhas a mesma coisa, e havia o sacerdote. Cristo junta tudo. Ele é o rei, ele tem o governo, o poderio sobre todas as coisas. E ele é o sacerdote, é quem intercede por nós. Então, o seu ministério, o seu reinado, o seu sacerdócio, ele é superior, ele é eterno, ele garante a graça divina em revogar seu juízo sobre aqueles que se arrependeram. Então, é através da intercessão dele, do papel que ele exerce, nós podemos receber a graça, o perdão, a salvação, a vitória através do sacerdócio de Cristo Jesus. Sabe o que é interessante, pastor? O ministério expiatório de Jesus, ele não é menos importante do que o sacrifício feito por Jesus na cruz, né? Não é à toa, então, que o Salmo 110 é um dos salmos mais citados no Novo Testamento, né? Por quê? Porque ele vai declarar que o sacrifício de Cristo é a centralidade de todo o Evangelho. Porém, o ministério de Cristo no santuário hoje, intercedendo por nós, é o que faz esse sacrifício ter valido. Porque é agora que Jesus intercede por nós no santuário, se apresentando com as marcas da condenação do pecado, que era para nós, está sobre ele, para que agora nós possamos alcançar a vida que ele tinha e deixou para estar aqui e morrer por nós. Uma das coisas interessantes é que lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, no verso 19 e 20, é descrito da seguinte forma: a qual nós temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado um sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Interessante que aqui ele está falando justamente sobre isso. Ele não é só rei, ele não vem só para julgar, mas ele também é um sacerdote, ele é aquele que intercede por mim e por você. E aí eu lhe pergunto, quais foram os erros que te levou distante de Deus? A Bíblia me diz que se você estiver disposto a alcançar o perdão divino, ele está ali para interceder por você. Esse é um ponto importante nós entendemos também, porque ele não é só aquele que morreu por nós, mas é aquele que nos ama e intercede por nós ainda hoje. É muito importante refletirmos a respeito disso também. A lição, ela construiu isso, né? Mostrou pra gente o rei,
agora ele traz a parte de sacerdote, né? Bom, nós chegamos aqui ao finalzinho do nosso estudo. E antes de encerrarmos, eu gostaria que o pastor Agnaldo, o pastor Cleiton, colocasse as suas considerações finais, o que realmente tirou de importante dessa lição, e gostaria de deixar um recadinho para o pessoal que está nos acompanhando. Bom, é interessante que a lição introduz colocando características, né, falando daquele que viria, e como os salmos revelam Cristo Jesus. Então mostrou que ele é o divino pastor, abnegado, que se entrega e cuida das suas ovelhas, a ponto de se tornar o Messias sofredor, que morreu por cada um de nós, mas sempre fiel à sua aliança, mesmo diante das nossas falhas, está disposto a nos trazer de volta, porque ele cumpre a sua aliança, e isso é possível porque ele é o Rei Todo-Poderoso, que tem domínio sobre todas as nações, e é o sacerdote de uma ordem superior que intercede por nós. Interessante, porque começa falando das características. Ao vermos essas características apresentadas nestes salmos, percebemos que podemos descansar em paz. Cristo é o nosso pastor, assumiu o nosso lugar, será sempre fiel à sua aliança. Ele é o nosso Rei dos reis e Senhor dos senhores, e intercede por mim e por você, porque ele é o nosso sacerdote. Descanse em paz, confie nele, deixe ele reinar em tua vida. Amém. Eu acho que um dos pontos importantes a refletirmos aqui nesse texto é o que isso tem gerado de implicações na minha vida. Só saber teologicamente que Jesus é o Rei, que Jesus é o Senhor, que Jesus ele é Deus Todo-Poderoso e que ele também é meu sacerdote, implica em quê na minha vida? E isso depende de uma decisão deliberada nossa hoje. Tem você colocado Jesus como seu Rei? Tem você colocado Jesus como seu Senhor? Tem você colocado Jesus como seu sacerdote, aquele que intercede por você? Eu acho que um dos pontos a refletirmos sobre isso é o que essa lição está trazendo para a minha decisão diária. Que você possa colocar Jesus como seu Salvador. Que você possa colocar Jesus como seu intercessor, aquele que conhece os seus erros, aquele que vê essa terra, passou pelas lutas que você enfrenta, e ele está disposto a te dar as vitórias que você precisa. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça também. Amém. Olha, chegamos mesmo ao final do estudo dessa lição, e que bênção estudar essa lição número 9, não é mesmo? Então coloque aqui nos comentários o que você também tirou de lição, o que você aprendeu durante esse estudo. E eu gostaria aqui de agradecer aos nossos convidados por estar conosco aqui nesse estudo. Foi uma alegria realmente recebê-los e poder compartilhar mais a palavra de Deus com as pessoas que estão nos acompanhando também. E agora, para encerrarmos, quero pedir para o pastor Agnaldo orar para nós. Vamos orar. Maravilhoso Deus que nos altos céus habita. Obrigado, Senhor, por ter nos deixado a tua santa palavra. Sim, sim. E entre elas os salmos, que tanta alegria nos traz. Revela lutas de teus servos, e como estudamos nesta semana, Senhor, revela teu Filho amado Jesus Cristo, Messias, que veio, se tornou o nosso supremo pastor, se entregou em nosso lugar para que hoje pudéssemos ter vida em abundância. É fiel à aliança, está disposto a nos trazer de volta a ela, se por algum motivo nos afastamos e viramos as costas para ti, Senhor. É o nosso Rei e o nosso sacerdote que intercede por nós. Obrigado, Senhor, por tua palavra, pela segurança que ela nos traz. Queremos suplicar as tuas bênçãos, Senhor, sobre cada pessoa que está acompanhando, recapitulando conosco essa lição, estudando, que o Senhor possa operar o milagre que cada qual necessita, e que todos nós possamos sempre tornar teu Filho amado Jesus Cristo o nosso supremo pastor. Vivemos com ele, por ele e através dele, e assim um dia estarmos contigo face a face no reino celestial. Amém. São bênçãos que te pedimos humildemente, mas o fazemos no doce, amorável e poderoso nome de Jesus. Amém. 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 Que bom que você nos acompanhou até agora, e esse é o momento de você deixar seu recado. Se você não deixou, se inscreva no nosso canal, temos vários vídeos aqui sendo liberados semanalmente, e a semana que vem a gente espera você para mais um Estudo Central. E até a próxima!